O objetivo dessa transmissão aqui é contar um pouco da ClickUp, né, da ferramenta que hoje é o carro-chefe da Synergis, ferramenta que eu e o time apostamos em 2022, quando comprei a empresa, né, ainda que a gente tenha outros em portfólio, né, quando eu entrei na empresa, a gente já atuava com Monday, e desde o ano passado a gente é consulting partner da Notion. Pode até passar o slide, né, porque eu vou retomar esse tema mais para frente. A gente trabalha aqui na Synergis com duas frentes, né? A representação de ferramentas, né? Como a ClickUp, Notion e a Monday.com. E na área de consultoria, né? Também de serviços profissionais, em que acho que é bem importante a gente falar que a gente tem uma parte muito importante de design de processos, né? E de entender como é que é o processo do cliente e como otimizar ele dentro das nossas ferramentas. Acho que isso, a Bela vai poder explicar isso muito bem dentro, né, e o Dorli também, trazendo do caos que muitas vezes são os processos dentro da empresa e que muitas vezes não chegam no objetivo, ao controle e à otimização dentro, nessa conversa de hoje sobre o ClickUp, né? Então, você tem processos, do processo você otimiza via ferramentas, e isso você capacita a equipe para que você possa tirar o máximo proveito dentro da sua organização. Acho que é para isso. Eu sempre faço uma analogia, galera, que é a seguinte, né? Não adianta você comprar uma Ferrari e não saber pilotar um carro, né? Pilotar Ferrari não é a mesma coisa de dirigir o Uno com a escada em cima, né, Bela? Assim, legal, né? Aí você compra a Ferrari e não sabe pilotar, enfia o carro no poste e põe a culpa no italiano, entendeu? Cara, não é legal, entendeu? A culpa não é do italiano, a culpa é da peça que está entre o volante e o banco. Então, por isso que você precisa ser treinado, ser capacitado, né? Ocasionalmente até otimizar o carro para aquele momento da sua pilotagem, entendeu? Então, por isso que a gente vem trabalhando para reforçar, inclusive, esse time de serviços profissionais com a ilustre presença da Bela, mas também do Dorli. Tem mais gente vindo, né? E esse é o primeiro de muitos conteúdos que a gente vai falar das features e grandes atributos que as nossas ferramentas possuem, né? Vamos falar no próximo slide mais coisas sobre isso. Vamos passar o slide. E assim, o ponto de partida que eu vejo, a Bela vai poder contribuir bastante aqui. Bela, eu acho que você está na Synergis há quanto tempo, Bela? Um ano e pouquinho, né? 1 ano e alguns meses, acho que 3, 4 meses. Eu acho que você, como especialista de ClickUp, já deve ter passado por muita situação. Eu falo porque hoje eu participo menos, mas eu sei que muita gente participa de calls introdutórias de consultoria, ou mesmo calls como a gente tem na Betina, né, que é do nosso time comercial, né, que participa do início da jornada comercial, da call que você tem exploratória, né, que geralmente cai nesses seguintes itens, né, tarefa sendo não definido, a aprovação geralmente é e-mail ou chat. Cara, eu tenho a situação aqui em casa que a minha namorada, todo o fluxo da empresa dela acontece no WhatsApp, o que é desesperador, porque se você perde, se o WhatsApp trava, etc., você perdeu todo o histórico da empresa, né? Cultura de urgência, a gente lidou com um cliente não, quase cliente, meses atrás, que é do setor de entretenimento, que, tipo, lei do mais forte, que a pessoa grita, quem grita mais consegue ter a demanda atendida, e não tinha um fluxo de atendimento. E relatórios construídos manualmente. Assim, eu queria um pouco do teu relato aqui, Bela. Eu sei que você vai falar lá na frente, fazer a demo e tal, mas queria um pouco do teu relato, do quanto que isso acontece no dia a dia. Porque a gente fala, eu falando isso, parece que eu estou fazendo isso como discurso de vendedor, né? Ou de CEO, mas você que está talvez mais próxima da ponta do que eu, o quão comum é chegar a uma empresa, independente se ela é bilionária ou se ela é uma PME com 10 funcionários, 5, o quão comum é essa realidade aqui como ponto de partida? Nossa, muito, né? E realmente as pessoas chegam aqui precisando da ferramenta em si para melhorar isso, ou usa a ferramenta, mas precisa de treinamento, porque não consegue colocar todas as práticas da ferramenta em uso, né? Hoje o ClickUp em si, ele integra, ele faz com que você não precise sair da ferramenta, então tem muita coisa lá, tem muitos recursos em si,
para ser configurados, que aí as pessoas se perdem um pouco, mas para ser configurados para que você não tenha que ter retrabalho, para que você não precise ficar fazendo tudo de forma muito manual, para que as coisas aconteçam de forma muito práticas ali dentro. Então, a gente tem as automações, a gente tem as integrações com as próprias ferramentas que ajudam a isso sair muito mais rápido, né? E-mails também, então a gente pode integrar nosso e-mail para dentro do ClickUp para cair já os e-mails lá dentro. Enfim, então essa questão ajuda muito se a gente sabe configurar a ferramenta para que ela utilize o máximo que ela tem. Você trouxe, né, João, aquele ponto, né, da Ferrari, do carro em si, e é isso mesmo. Tem muitos clientes que às vezes está dentro de um plano, né, Enterprise, Business Plus, enfim, muito bom, e fica lá várias ferramentas, vários pontinhos soltos que a pessoa pode utilizar, tá dentro do plano dela, e ela não consegue configurar, e aí acaba fazendo, ixi, a ferramenta não me ajuda, a ferramenta não faz o que eu preciso, mas falta clareza para configurar isso lá dentro e realmente fazer com que a ferramenta tenha todo o seu potencial e você se despregue dessas questões muito pequenas, né? De tipo, o que eu vou fazer com tarefa sem dono? Lá tá automação, vamos criar uma automação para isso. O que eu posso fazer para melhorar essa questão de urgência, cultura de urgência? Vamos começar a usar recursos básicos, tags. Vamos colocar as tags lá dentro, vamos começar a fazer esse ponto, vamos trazer com que o nosso time saiba usar o ClickUp, porque às vezes a gente sabe muito, mas o time não está sabendo mudar status. Então, isso atrapalha também muito. Então, não é só também quem está acima, né? Mas a operação precisa estar bem treinada sobre de como precisa ajustar status, precisa ver o que está em atraso, o que não está, para que isso dê celeridade e que o projeto realmente ande de fato. Cara, você sabe que você trouxe um comentário, até vou pedir para passar o slide, para dar um pouco de celeridade daqui. Vou fazer a ponte para o Dori entrar. Teve uma situação em 2021 de uma grande empresa, dessas que todo mundo conhece e tal, startup, unicórnio, gigante, líder no seu setor, todo mundo conhece. Provavelmente, Bela, você já foi cliente dela, eu já fui cliente dela, mais de uma vez, ainda sou cliente dela. E ela tinha um CRM, ela usava uma ferramenta do nosso portfólio como CRM, ela resolveu sair. E aí ela chegou para a gente e falou, por que você quer sair? Não, porque eu quero sair porque ela está muito pesada. Você falei, cara, não faz sentido estar pesada. Não faz sentido. Pô, você usa para uma aplicação pequena, não faz sentido, né? Para funil de vendas está pesada. Deixa eu fazer um check de sanidade, né? Um sanity check e tal, um health check, né? E entrar a Dani, na época já era a Dani, né? A Dani, para quem não conhece, é a nossa líder de sucesso do cliente, né? Incrível. E aí ela entrou e falou, cara, desculpa, você, além de você estar usando a versão errada para o quanto de informação você está colocando lá dentro, e aí a ferramenta está ficando mais pesada, você não está fazendo backup, né? Então você tem lead que você lançou 6 meses atrás que ainda está dentro do teu pipe. Faz sentido ele ficar aqui? Não faz sentido você jogar para backlog, otimizar? Resumo, cara, a gente conversou, a gente fez uma consultoria na época, 2021, de revisar os fluxos do cara e o próprio processo deles. Ele não só migrou de versão, saiu de uma versão intermediária para Enterprise, como ele também triplicou o número de licenças, porque aí ele viu o valor, né? E aí, quando ele viu o valor, ele falou, cara, isso aqui não vai ficar só nessa unidade de negócio, eu vou levar para quase todas as unidades de negócio da empresa, porque agora, com essa velocidade, com esse escopo, eu consigo agregar para outros times, e aí se tornou uma das maiores contas da plataforma no país naquela época. Então, assim, cara, precisa entender. A gente vai falar disso lá no final, mas, cara, precisa entender processo, as pessoas precisam estar capacitadas para. E nesse meio do sanduíche aí entra a ferramenta, né? Entender processo, a ferramenta e a capacitação. Para a gente ter aqui, né, a diferença entre eficiência, né, que é fazer rápido, e a eficácia, né? A eficiência muitas vezes está atrelada a você ter uma ferramenta que realmente, né, otimiza aí
a conexão entre etapas, mas a eficácia envolve você ter o processo azeitado e, né, o time capacitado, né, para poder tirar o máximo da ferramenta, né? Então, por isso, né, eficiência é fazer as coisas da forma certa, eficácia é fazer as coisas certas, né? Então, feito isso, eu vou trazer aqui Dorli Curvelo, né? Nosso líder de serviços profissionais. Dorli tem uma boa experiência aí na área de serviços profissionais, mas principalmente de design de processos. Vai poder falar mais sobre eficiência e eficácia, vai trazer os próximos slides e vai preparar o terreno para a gente falar de ClickUp. E aí quem vai falar de ClickUp? Ninguém mais, ninguém melhor do que Isabela Costa, mãe de Conrado. Dorli, me conta aí o que você vai falar sobre eficiência, eficácia, design de processo e afins. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? O meu nome é Dorli, eu sou o líder de serviços profissionais aqui da Synergis e eu quero conversar um pouquinho com cada um de vocês sobre alguns conceitos que precedem o que a Bela vai apresentar aqui, que eu tenho certeza que é o que vocês vieram ver, que são as automações no ClickUp e como essas automações vão poder ajudar vocês a ter um trabalho mais produtivo, a ter um trabalho com mais tempo para vocês se dedicarem não a tarefas manuais e repetitivas, e sim a tarefas que geram bastante valor e que necessitam do seu foco e da sua atenção. Mas justamente por isso que a gente tem que dar uns passos para trás, e eu trago aqui um conceito do pai da administração, Peter Drucker, sobre a diferença entre eficiência e eficácia. Porque parece só um jogo de palavras, mas no final do dia, se a gente não tomar cuidado com isso, a gente vai acabar só automatizando o caos. E aí a gente aplica a tecnologia em coisas que simplesmente não deveriam nem estar sendo feitas. Então, essa discussão é muito importante. Eu vou dedicar aqui poucos minutos para dar tempo à excelente explicação que a Bela vai trazer, e é crucial que a gente tenha esse tempinho de dedicação para refletir sobre qual é a diferença entre eficiência e eficácia. Já nos anos 60, o Peter Drucker dizia que a eficiência é fazer as coisas de forma certa e a eficácia é fazer as coisas certas. Então é perfeitamente possível você ser uma pessoa eficiente, que entrega muitas tarefas que você se compromete, em alta velocidade, e consegue resolver todos os tickets que caem na sua mão, só que não necessariamente aquilo é ser eficaz. E às vezes a gente tem noção do que a gente precisa fazer para ser eficaz, mas a gente não tem processos eficientes para isso. As duas coisas são importantes. Só que no mundo da inteligência artificial, onde é tão fácil automatizar tarefas, a gente acaba não dedicando o tempo necessário para saber que de fato é aquela tarefa que precisava ser automatizada. E a grande reflexão também é uma outra frase que o Peter Drucker tem, que é: não existe nada mais inútil do que você fazer de forma eficiente aquilo que você nem deveria estar fazendo. Então a reflexão começa por aí. Por que eu estou fazendo essa ou aquela tarefa? Ou como líder, por que os meus liderados estão fazendo aquela tarefa? Ela contribui para o quê? Ela importa por quê? Eu não tenho segurança da minha resposta quando eu faço essa pergunta, muito provavelmente eu não tenho clareza de quais os objetivos que aquela tarefa vai ajudar a cumprir. Então daí faz sentido você reunir em equipe, reunir entre lideranças e fazer essa reflexão. Antes de automatizar qualquer coisa, para que essa tarefa vai servir? Porque senão vocês vão acabar criando um emaranhado de tarefas automatizadas que não vão gerar valor, vão acabar gerando muito mais ruído, vai ficar difícil depois para entender quais que tem que desautomatizar, e aí você vai ter o trabalho de criar essa automação e o retrabalho de ter que ficar refletindo qual que de fato está gerando valor ou não. Então esse exercício de você refletir o que importa e priorizar com critério e foco claro no valor que vai ser gerado faz todo sentido. Não é um tipo de reflexão que você faz uma vez e acabou, e dependendo inclusive do seu modelo de negócio, essa reflexão ela tem que ser bastante regular, e é papel das lideranças fazer isso. É papel das lideranças garantir que todas as pessoas saibam o que elas têm que fazer, por quê, e consiga explicar como que cada tarefa vai gerar valor, não só
para algo específico, ou seja, entregar algo mais rápido, otimizar um processo, e sim qual é o objetivo final dela. Então a eficiência é o como você faz as coisas, o que novamente é muito importante. É crucial que a gente tenha clareza de sempre melhorar os nossos processos para que a gente consiga ser mais eficiente. Porém, a eficiência, se não estiver conectada à eficácia, se a gente não souber o que a gente está fazendo, se isso é conectado a propósito maior dentro da organização e também o valor que isso vai gerar dentro da estrutura que a gente se propõe de organizar, você só vai estar causando o risco de ser eficiente em algo que não vai gerar valor nenhum. Para ajudar cada um de vocês a identificar que vocês estão vivendo num cenário onde pessoas estão com muita atenção para a eficiência e não necessariamente a atenção devida para a eficácia, a gente consegue fazer um depara, um antes e depois aqui. Por exemplo, se você vive num cenário onde tudo é urgente e não tem uma clareza de priorização, muito provavelmente não estão tendo discussões sobre eficácia. E você vai perceber que a partir dessas discussões e deliberações, a prioridade ela começa a ser definida com um critério. E aqui é um ponto importante, pessoal, principalmente para as lideranças. Critérios mudam, mas precisa ter um critério no começo. Tem que ter algum critério de sucesso sobre o que gera valor ou não para as pessoas conseguirem guiar a atenção delas das tarefas que elas têm que fazer para entender se essas tarefas são de fato eficazes ou não, e não apenas ficar olhando para a eficiência da tarefa. Então, nesse cenário onde tudo é urgente e ninguém prioriza, quando isso começa a acontecer, você vê critérios de priorização claros e documentados. E vocês perfeitamente podem usar o ClickUp para isso. Você pode ter numa lista onde tem todas as suas tarefas um documento também relacionado àquele espaço, conectado àquela lista, que mostre quais são as prioridades e a definição de critério daquele trabalho que ali está sendo realizado. Então é muito importante fazer essa passagem de um cenário onde tudo é urgente e não tem priorização para critérios que definem o que é prioritário. E segundo, quando a gente não tem clareza do que as outras pessoas estão fazendo, fica muito difícil entender, principalmente quando tem dependências entre uma tarefa e outra, e fazer com que as pessoas possam se ajudar. E aqui é o papel da liderança garantir não só que ele saiba o que todo mundo está fazendo, não pelo sentido do microgerenciamento, mas pelo sentido de garantir que as pessoas estão de fato fazendo o que precisam fazer para gerar valor, e as pessoas poderem contribuir umas com as outras e não ter pessoas ociosas, preocupadas, ansiosas por não estarem conseguindo gerar algum valor. Então, as pessoas precisam ter clareza, as ferramentas do ClickUp garantem isso, desde que elas sejam bem usadas num processo de implementação realmente valioso. Uma terceira evidência é quando a gente chega sempre em reunião sem saber o que ela vai ser e esperando que a reunião vai decidir qual vai ser a próxima ou que a gente vai sair dali. Isso nitidamente mostra que o processo da empresa não está focado na eficácia. Porque se a gente tem encontros síncronos, reuniões, onde ninguém parou para ver para que vai servir aquela reunião, a gente só está fazendo o processo, só está sendo eficiente. E está desperdiçando o principal recurso, o recurso finito, o recurso que não volta atrás, totalmente perecível, que é o tempo. A gente tem que ter muito cuidado com o tempo das pessoas. Você tem reuniões que você marca com regularidade e você não coloca a pauta naquela reunião, a primeira coisa é refletir se ela precisa acontecer e com regularidade. E começar a tirar ela da agenda. Isso é ser eficaz. Preservar o tempo do seu e de outra pessoa é um dos maiores gestos de eficácia que existe. Mas se de fato precisa daquelas reuniões, você vai ter clareza total antes de começar. E você pode usar a tecnologia para isso, você pode usar o ClickUp Brain junto com a inteligência artificial, os superagentes, para conseguir fazer com que você tenha um briefing antes da reunião e depois você ter os pontos de ação que você tem que fazer logo depois dela, mas tem que ter essa reflexão humana acima de qualquer coisa antes de começar a usar a tecnologia para otimizar esse processo. A reunião ela precisa acontecer ou um e-mail resolve? Ou uma mensagem no ClickUp Chat resolve? Então, decisões humanas elas sempre vão vir antes da decisão de automatização com as ferramentas de IA. E se você sente, por fim, que o retrabalho ele já é uma rotina do dia a dia, quando você começa a ter essa atenção para a eficácia,
O processo ele vai reduzir erros antes de acontecer o retrabalho, mas o processo que você ali implementar, você só vai conseguir de fato olhar para ele a partir dessa ótica de redução de erros se ele gerar valor. Porque se ele está reduzindo o erro de algo que não está gerando valor, você não se importa. Você não vai querer ligar para aquilo. É bem comum acontecer quando a gente automatiza coisas que nem deveriam estar sendo feitas. Então, para que eu vou tentar otimizar uma automação que eu fiz aqui para algo que não está gerando valor nenhum? Todo dia eu recebo aqui um report dessa automação que eu fiz, mas eu nem abro. Então, esse é o tipo de reflexão que a gente precisa fazer. E a partir dessa reflexão, com certeza, eu recomendo que vocês utilizem o máximo de ferramentas possíveis de inteligência artificial. O ClickUp tem diversas que vocês podem utilizar, mas primeiro a partir dessa grande reflexão. O que eu preciso fazer? O que minha equipe precisa fazer? Para cada tarefa que você queira automatizar, a reflexão vai ser crucial para você não automatizar aquilo que nem deveria estar sendo feito. Voltamos. Obrigado, Dorli. Muito obrigado. Bom, Dorli deu uma aula de Peter Drucker, né? E, cara, agora o show é teu, Bela. Acho que tá muito claro que existe uma diferença muito grande entre ter, acho que a questão de eficácia e eficiência está muito ligado dentro do nosso contexto a ter, não só deter a ferramenta, mas deter a ferramenta e a partir da ferramenta, ou junto com a ferramenta, deter processos e conhecimento sobre a ferramenta e sobre os processos para que essa soma faça com que você tire o máximo da sua empresa, né? Você possa realmente ter uma gestão ágil, uma gestão mais produtiva, uma gestão mais bacana e que você realmente consiga levar o dia a dia da tua operação para um outro patamar. E aí, Bela, nada mais justo do que você ter um exemplo em tempo real de como isso pode acontecer, né? Você, como especialista de ClickUp, já pôde transformar a vida de algumas organizações ao longo dos últimos meses com a gente. Então, acho que nada mais justo do que a gente pode ficar aqui, né? Falando um monte de groselha, tal, aqui, resenhando, faz isso, faz aquilo, tal, mas acho que a prática é melhor, né? A gente vai estar falando de eficiência. Eu acho que é mais fácil mostrar ao vivo e mostrar a eficácia, né? Então, com certeza. Show é teu. Obrigada, João. Obrigada, Dorli. Então, pessoal, eu estou aqui 100% para fazer mão na massa, mostrar prática mesmo para vocês dentro do ClickUp. E eu vou apresentar hoje 3 dicas que a gente pode otimizar o nosso tempo e organizar as tarefas, principalmente de marketing. Vou usar o cenário de marketing aqui, mas dá para se adaptar, então, e é bem inicial. Se você hoje não usa o ClickUp, fica tranquilo, está assistindo a gente, quer começar a usar o ClickUp, você já vai sair daqui entendendo como fazer, tá? Dentro do seu ClickUp, quando você adquirir, enfim, entre em contato com o nosso comercial, o Guia Raíssa tá aí, já até comentaram, então fica a dica. Traz também um ponto, comentem também, pessoal, de onde vocês estão aí, qual que é o ramo, enfim, para a gente saber. Vamos interagir aqui um pouco no nosso chat também. Então, se tiver dúvida, se não ficar tão claro, pode comentar aqui, a gente está de olho em tudo. E falam aí quem está aí nos assistindo, quem está conseguindo acompanhar esse webinar, está sendo bem especial, como o João disse, é o primeiro. E vamos lá, então vou trazer 3 recursos essenciais para facilitar no dia a dia para vocês. O primeiro é estrutura padrão de conteúdo. Vocês já estão vendo aqui a minha tela, o ClickUp, né? Deixei bem clean para ficar bem prático para a gente começar aqui. E vamos trazer uma estrutura padrão. Então, vamos pensar assim, sabe aquelas tarefas que se repetem e que são padronizadas? A gente precisa seguir um padrão, pegando o gancho que o Dorli trouxe e tudo mais. Então, a gente precisa seguir uma ordem, né? A gente precisa que essas coisas sejam feitas de forma ágil, que aconteça no nosso dia a dia e com qualidade. Então, para isso, a gente precisa ter um modelo que facilita o acompanhamento, que evita esquecimentos e garante que todos do time sigam o mesmo processo, do começo ao fim.
E aí, para quê? Né? Eu vou ficar criando toda vez uma tarefa, subtarefas, todas as vezes, né? Às vezes eu tenho uma demanda muito grande, eu sou uma agência, eu tenho vários clientes, eu tenho vários planejamentos de conteúdo para realizar e tudo. E isso acaba tirando muito tempo, eu posso esquecer, né? O padrão, enfim. Então, a gente vai criar um modelo de tarefa padrão aqui, que vai otimizar muito e vai ficar full time. Precisou, lançou aqui, já vai seguir o padrão para todo mundo, já vai ter tudo certinho, tudo muito bem alinhado para quando vocês precisarem, tá? Então, eu vou usar esse recurso que chama modelo padrão de tarefa. A gente, quando clica aqui, né, do ladinho, então eu tenho o meu espaço de trabalho chamado marketing, que é o meu departamento. Dentro dele, eu criei uma lista chamada planejamento. Quando eu venho aqui na lista, nos 3 pontinhos, eu tenho aqui do lado as opções de colocar um modelo padrão de tarefa. Então, eu consigo vir aqui e trazer essas informações para que isso vire um modelo padrão de tarefa, tá? Ó, modelo padrão aqui, e eu vou criar. Nesse caso, eu vou primeiro montar essa estrutura aqui dentro e depois eu vou adicionar ela lá, salvar como modelo e adicionar, e vai fazer sentido. Então, eu vou copiar aqui para facilitar. Já deixei a estrutura prática, então eu venho aqui, copio e vou colocando aqui dentro. Então, por isso é tão legal a gente já ter os nossos fluxos desenhados para a gente trazer para dentro da ferramenta, tá? Então, eu vou vir aqui, colo o nome da minha tarefa. Eu vou criar um modelo padrão, uma nomenclatura para que isso fique padrão e não meu ClickUp não fique bagunçado. Então, a gente pensando num cenário de agência, onde a gente tem entregas de clientes separados, eu posso colocar aqui, ó, o nome do meu cliente e a produção de conteúdo, que é o nome da tarefa, é da ação que eu vou criar aqui dentro. E eu vou criar elas como subtarefas, quais são as etapas que eu preciso aqui. Então, a primeira subtarefa é pesquisa de referência. Talvez na sua não faça sentido, mas aqui na minha vai ser ideal a gente colocar pesquisa de referência. Depois eu vou colocar criar briefing dos conteúdos. Tá vendo que eu estou seguindo sempre um padrão de nomenclatura aqui dentro para fazer sentido, para eu, quando eu pesquisar aqui dentro do meu ClickUp, a qualquer momento vai aparecer bem prático para mim. Eu não preciso ficar fuçando muito o ClickUp, porque eu tenho um padrão de nomenclatura, eu tenho uma sequência para seguir aqui dentro. Então, ó, criação de design das peças, e aí sim por diante. Depois, tem a criação de gravar vídeos, né? Eu preciso colocar aqui também a parte de gravar vídeos. Eu vou acrescentando todas as etapas aqui dentro, porque provavelmente essas etapas são pessoas diferentes, equipes diferentes que vão realizar. Dentro de gravar vídeos, eu preciso criar uma subtarefa, sub da sub, né? Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar uma sub aqui dentro, que é a editar esses vídeos que foram criados aqui. E aí, eu vou colocando todas as tarefas que eu preciso aqui. A última, para finalizar, é o agendamento. Então, eu vou vir e vou agendar e publicar isso nas redes sociais. Chego aqui, eu já tenho uma estrutura. Tá vendo? Criar isso daqui na mão todas as vezes, eu posso esquecer, pode me dar trabalho, enfim. Além disso, eu posso ter checklists também, padrões para as pessoas, antes de fechar a tarefa, verificar todos esses pontos. Então, eu vou colocar na tarefa principal aqui o checklist. Entro aqui dentro, posso vincular aqui, ó, um checklist, posso colocar um nome, se eu quiser, enfim. Posso vir e colocar, ó, criar 4 itens. Aprovação do briefing, revisão das peças, subir no Drive, é importante acompanhar feedback do cliente, enfim. Então, todas essas etapas. Lembrando que eu já coloquei os meus status aqui. Então, meu status padrões é em andamento, em progresso, para análise, para alteração, se foi aprovado, se foi cancelado, e o fechado aqui como um duplo check. Então, eu tenho essa sequência que todo mundo tem que seguir aqui para que isso chegue até o final. Então, olha, criei uma estrutura, tenho checklist, tenho informações, posso colocar também briefings aqui dentro do que é necessário para realizar essa tarefa. Então, uma descrição breve explicação de como a pessoa vai realizar essa tarefa aqui dentro. Enfim, tenho todo isso montadinho, posso usar aqui, como eu coloquei cliente aqui na frente, posso colocar campos personalizados para usar nos meus filtros, para que eu possa usar depois em um dash, enfim. Então, eu posso falar que tudo isso daqui é do cliente B, então eu posso vir aqui, ó,
fazer tudo de uma vez para otimizar ainda mais o meu tempo aqui dentro. Ó. Campos personalizados, vou aqui em cliente, falo que tudo essas tarefas é do meu cliente C, D, B, A, enfim. Vou usar o B. Coloco aqui tudo de uma vez. Posso também selecionar um mês. E aí eu vou criando coisas de organizações que façam sentido aqui. Então, todo mês eu tenho que criar isso para o meu cliente. Eu posso falar que a gente está no mês de março, eu estou criando aqui para o de abril. E coloco aqui também para todo mundo de abril. Quem é o responsável por cada tarefa? Já posso deixar. Então, a Isabela cuida de tudo aqui. O Dorli cuida dessa etapa. Mais gente cuida dessa, e eu vou colocando os responsáveis. A data não faz sentido eu colocar agora, porque cada mês vai ter uma data diferente, vocês vão ter uma SLA aí diferente sobre isso, mas é importante que depois dos modelos eu venho aqui e adiciono as datas. Se tiver arquivos também já prontos, né, eu posso adicionar que vamos ter um modelo de pesquisa de referência. Eu já poderia vir aqui e trazer essa opção, tanto dos meus drives, enfim, né, aqui da conexão própria do ClickUp, ou arrastar e soltar um documento aqui dentro e ele já fica aqui, ó. Então, eu já tenho um PDF aqui dentro também e eu deixo tudo muito bem esquematizado para ficar padrão aqui. Então, depois que eu fiz todas as etapas, preenchi tudo, coloquei tudo que eu preciso, coloquei minhas subtarefas, enfim, eu vou em cima da tarefa e vou colocar ela como modelo. Eu vou salvar essa tarefa como modelo aqui dentro. Então, eu vou salvar como modelo, coloco o nome padrão, né, para deixar o ClickUp de vocês bem organizadas, enfim. Então, eu coloco aqui, ó, produção de conteúdo. É o nome desse meu modelo de tarefa. Enfim, poderia colocar aqui que é de marketing. Quanto mais vocês colocarem tudo organizado, menos trabalhos vocês vão ter lá na frente. Posso colocar descrições, posso colocar tags, enfim. E aí eu coloco aqui as permissões, quem vai ter acesso a tudo isso, e vou salvar como meu modelo. Aqui ele está sendo criado, e ele vai mostrar para mim, ó, o modelo foi criado, deu certo, já está criado. Posso deixar criado aqui e eu usar quando que eu precisasse. Vamos dizer que nesse planejamento tem outros tipos de modelo de tarefa, e aí eu poderia vir aqui com a barrinha, e vir em modelo, e explorar o modelo, e selecionar o modelo que eu acabei de criar aqui agora. E aí, toda vez que eu precisasse, eu colocaria aqui, usar rápido, onde eu vou usar, planejamento, e ele automaticamente criaria já a tarefa aqui para mim. Então, eu poderia ter vários tipos de usabilidade aqui, nesse caso. Mas, como a gente vai deixar padrão, onde o planejamento sempre vai seguir essa parte de tarefas aqui dentro, eu vou vir na opção que a gente tem aqui, né, de tarefas, de deixar a tarefa no nosso modelo aqui, específica. Então, eu salvo ela aqui dentro, pesquiso ela, e aí eu coloco, ó, definir como padrão. Então, todas as vezes... Opa, essa aqui foi rápida. Todas as vezes que eu vim aqui dentro e criar uma nova tarefa, ela já vai seguir o modelo que eu espero que ela siga aqui dentro, ó. Quando eu abrir aqui, olha as subtarefas, a sub da sub, as responsáveis, o mês, eu deixei o mês, mas eu poderia não ter deixado, qual é o cliente. E aqui eu vou ajustando. Não faz sentido eu ter um mês nem um cliente. Eu venho aqui e retiro esses pontos, se eu precisar, e ressalvo de novo, e salvo lá de novo essa parte do ClickUp. Isso aqui faz sentido, esse faz. Agora eu quero assim esse novo padrão. Aí eu vou lá em modelos, venho aqui atualizar modelo existente. Pesquiso o meu modelo, por isso que é importante a gente ter os nomes certinho. Coloco aqui dentro, próximo, e salvo o modelo de volta. Então, o modelo vocês podem sempre adaptar. Precisou ajustar algum processo dentro da agência, precisou ajustar algum ponto, vocês vêm aqui e façam isso. E automaticamente ele já ajustou lá e ele vem aqui para dentro para mim. Então, todas as vezes que eu lançar uma nova tarefa, ó, já veio limpo aqui, o que eu limpei, e eu tenho os campos aqui. Então, isso otimiza muito tempo, eu não preciso ficar fazendo tudo isso manual, de forma manual, tenho aqui dentro do meu ClickUp. Fez sentido para vocês? Facilitou? Dá para já ajustar aí automaticamente no ClickUp de vocês um ambiente para vocês usarem esse recurso aqui dentro, tá? Agora, passando para outro recurso que já
linka com esse daqui que a gente está falando agora. Quando a gente tem tarefas que acaba tendo uma recorrência, toda semana eu preciso fazer ela, todo mês ela tem um ciclo que ela precisa começar e terminar. E aí eu posso fazer nas minhas rotinas. Então, eu tenho aqui várias rotinas aqui, vários campos e tudo mais, e eu posso criar uma tarefa como relatório semanal de resultados. E aí, para eu não ter que ficar toda semana com lembrete, com algo aqui dentro, eu crio essa tarefa e quando eu vou vir aqui em vencimento, eu posso colocar aqui, ó, configurar recorrência. E aí, nisso, eu coloco qual é a recorrência que essa tarefa tem que cumprir, e aí, automaticamente, ela vai acontecendo dentro do meu clicar. Então, ó, nesse caso, eu coloquei que já o nome da tarefa, né? Relatório semanal. Então, ela tem que acontecer de forma semanalmente, já está aqui, mas poderia ser diária, mensal, anual, personalizar aqui. Segunda e quarta eu mando relatório para o meu cliente. E aí ela vai ajustando, tá? Nesse caso, vai ser semanalmente. Posso ajustar aqui dentro para quando para acontecer, se a tarefa é um cronograma, tem que acontecer indiferente, né, da tarefa estar finalizada ou não, só quando a tarefa for concluída ou quando a tarefa for para o último estágio, que é fechado. Então, eu tenho esse ponto que é bem importante, tá? Muitas vezes a gente confere, a gente configura a parte de recorrência e esquece de olhar isso daqui, e a recorrência não é eficácia. Então, veja com calma que quando a gente passa o mouse, tem um campinho preto ali escrito exatamente o que significa. Nesse caso, é um cronograma, tem que acontecer indiferente do status. É para criar uma nova tarefa? Posso vir aqui em opções e colocar o que eu quero da nova tarefa. Puxa, da antiga. Não é para criar uma nova tarefa, quero continuar com essa mesma tarefa. É para repetir para sempre? Eu tenho um prazo. Não, essa tarefa ela tem quantas repetições? Ela tem 10 repetições. Ou ela tem uma data que termina. Eu vou fazer esse cronograma, eu vou fazer esse relatório até o final do ano. Então, eu poderia vir aqui no final do ano e colocar aqui que ela termina nesse ano. E a gente pode ir acompanhando aqui, ó. Tá vendo? Essa parte verdinha é onde está mostrando aqui dentro até onde vai, ó. Então, vai até dia 29 de dezembro. Em janeiro de 2027 já não tem mais. E aí eu coloco essa recorrência aqui para começar. E eu digo que é para ela começar no dia 17/3, então na próxima semana. E ela fica com um símbolozinho diferente das outras. Se eu vim aqui falar que isso é para amanhã, isso daqui é para tal dia, não tem. Quando a gente tem esse símbolozinho aqui, a gente sabe que essa tarefa ela tem uma recorrência. Quando a gente passa o mouse, automaticamente explica aqui, ó, início da recorrência semanalmente até 30 de dezembro de 2026. Então, eu não preciso preocupar de ficar criando uma por uma, todos os dias, todas as semanas, enfim. Aqui já vai acontecer de forma automática e eu posso fazer isso em qualquer outra também. Essa aqui é anualmente, toda vez, criar uma nova tarefa, enfim, e vai começar agora. E aí ela fica também com a recorrência aqui dentro. Então, isso facilita bastante para que o ClickUp ele funcione sozinho, diferente da gente ficar a todo momento olhando, né? E não perder nenhuma tarefa e não esquecer prazos e tudo mais. E para finalizar aqui, minha última demonstração, temos a parte de automatizar, usando as nossas automações do ClickUp. Como que a gente automatiza e como que a gente faz? Vem aqui no símbolozinho, ó, de um raiozinho que está aqui como automações, e eu vou aqui, ó, criar automações. Você sabendo a lógica de criar automações, você cria qualquer automação, tá? A gente pensa que criar automações é um bicho de 7 cabeças, mas a gente só precisa pensar na lógica para que isso vai fazer sentido no nosso dia a dia. Então, aqui eu coloco nessa primeira etapa o que faz acionar a automação. O que eu quero que, quando acontece isso, o ClickUp faça sozinho, que é aqui a ação, que é desse outro lado. Então, um exemplo. Todas as vezes eu preciso mudar o status para quando for para um status de análise, precisa mudar o responsável, e eu preciso dar algum dia a mais para ele analisar, enfim, a gente pensar nessa lógica, nesse ponto. Então, todas as vezes que alguém da operação coloca lá no status para análise, sai dela como responsável e vai para o gestor para ele analisar e ele retornar se isso está aprovado ou não. Então, vamos criar aqui, ó,
Isso pode colocar em tarefas ou subtarefas, pode acontecer em ambos, nesse caso, e eu vou colocar aqui alteração de status. Então, de qualquer status, ou se eu quiser selecionar um status específico, para o status de para análise, eu quero que o ClickUp faça algo sozinho, e eu vou colocar aqui minha ação. Se eu quiser mais opções, eu posso vir aqui também mais condições. Mas nesse caso, só a mudança de status, eu quero que troque o responsável aqui dentro. Eu posso pesquisar também, ou vir ali e ver as opções, tá? Então, eu quero que altere o responsável. Eu vou vir aqui em avançado, é bem importante vir nesse ponto em avançado, porque nesse caso aqui só adiciona o responsável. E eu quero que, nesse caso, tire quem é a pessoa que está e coloque alguém específico. Então, eu posso vir em remover responsáveis ou reatribuir. Esse caso, eu preciso reatribuir. Então, pensando na lógica, que o Dorli, né, usando ele de exemplo, ele é o líder aqui da área de serviços. Então, todas as vezes que eu passar alguma coisa para análise para ele, tem que ir para ele direto para ele analisar e depois ele me retornar. E eu queria que ele me desse um retorno em um prazo específico para a gente não atrasar com o cliente. Então, vamos se dizer, eu posso vir aqui no maisinho, ó, e colocar mais uma condição. Então, ajustar a data de vencimento, para também não ficar com uma data errada. Então, eu ponho aqui, ó, pesquiso data, alterar a data final. E aí eu posso colocar 2 dias após o gatilho. Ele tem para me dar um retorno sobre isso. Venho aqui, coloco um nome nessa automação, né? Otimização, enfim, coloco aqui para análise. Coloco algo para eu saber, deixar um padrão aqui dentro do meu ClickUp. Criei minha automação. Então, todas as vezes que eu ajustar aqui, vamos pegar uma de exemplo, vou colocar que essa tarefa era minha, e eu coloquei ela para hoje. E eu fiz essa análise, eu coloquei aqui, ó, para análise. E aí, automaticamente, a gente espera que o ClickUp faça o ajuste do responsável e da data de vencimento. Vamos entrar aqui dentro, ó, já ajustou. Tá aqui Dorli e ele colocou para quinta-feira exatamente como eu configurei aqui dentro da minha parte de automações. Eu posso criar várias automações. Depois, vamos dizer que o Dorli pediu alteração, poderia colocar uma lá de alteração, muda a data de novo, volta para mim, e o ClickUp vai funcionando sozinho, sem a gente precisar ficar fazendo esses pontos que são algo muito do nosso fluxo, muito prático, que precisa sempre acontecer, né? Não é um acaso, é uma fase mesmo, ela acontece sozinha dentro do ClickUp. E vai chegando tudo aqui na minha caixa de entrada também, ó. Então, tudo que acontece lá dentro aparece aqui para a gente acompanhar. Então, das minhas demonstrações era isso, pessoal. Espero que vocês consigam utilizar esses recursos para padronizar suas tarefas, para criar rotinas automáticas e usar automações, né? São passos simples que transformam a nossa rotina. Então, libera tempo para vocês utilizarem outras coisas, focar realmente no processo, traz mais segurança, porque vocês sabem que nada vai se perder, né, dentro do planejamento. E recomendo vocês testarem e utilizarem esses recursos aqui e adaptar para a realidade do seu time. E se tiverem dúvidas, precisarem de algo, entre em contato aqui com a gente, vai ser um prazer conversar e ajudar vocês. Voltei. Gente, queria reforçar 3 pontos, né? Para sair daqui diferente, acho que questão da ilusão da velocidade, e aí de novo volto com a analogia da Ferrari ou do Porsche, né, ou do carro veloz, né, que quero ter a ferramenta para poder trabalhar mais rápido, mas você está pronto para dirigir mais rápido, né? E aí dirigir mais rápido envolve você ter processo, envolve você estar capacitado para isso, né? E 2, a questão do fluxo, né? E aí acho que o Dorli bateu muito na questão ali das 6 etapas, né? Para você ter um padrão de fluxo de trabalho. Eu tomaria especial cuidado com essas 6 etapas. Eu acho que é onde a gente vê a maior janela de melhoria junto com a adoção de uma ferramenta. Acho que a adoção de uma ferramenta ela é reflexo de perceber que o fluxo precisa de algo para ganhar velocidade. Só a ferramenta em si não garante que o fluxo vai ser melhor. E 3, a soma de um time bem azeitado,
um processo bem desenhado e uma ferramenta que seja a energia de ativação, né, o vaso conectante desse processo, né, e aqui a gente falou do ClickUp, ela fomenta o resultado final, né, ela otimiza esse resultado final, né? E aí evita o apagar de incêndio, a empresa gerida no WhatsApp, a lei do grito, né? A perda de informação no meio do caminho, né? E aqui a gente falou de coisas básicas, a gente nem falou de coisas que em breve a gente pode fazer outro webinar sobre inteligência artificial no meio do caminho, construção de agentes que, né, Bela? Nossa, legal, podem o Dorminho tornar... falou, né, sobre isso na parte dele. Mas, assim, essa introdução, esse é só o primeiro. A gente vai caminhando até a gente chegar nesse ponto de poder demonstrar várias coisas de inteligência artificial aqui dentro, mostrar meus super agentes aqui que trabalham bastante. A inteligência artificial e os agentes é o suquinho, né? O anabolizante do rolê. Eu acho que aí tem super aprofundamento, mas a gente quis começar falando meio back to basics, sabe? Voltar para o básico, porque muitas vezes o básico... Falta o básico, né? E o básico bem feito, aí, de novo, se tem processo, se tem fluxo bem desenhado, e a gente vê no dia a dia que muitas vezes as pessoas contratam a ferramenta, mas elas não têm ainda o processo em casa bem desenhado. Aí a gente tem que voltar 3 casas, né? Para poder ajudar eles a desenhar isso bem feito e aí poder realmente usar a ferramenta como vaso conectante. Eu queria aproveitar aqui, eu sei que você já fez essa pergunta, Bela, mas aí eu tenho que fazer o cálice, fale agora, o cálice para sempre, né? Sim. Galera, obrigado pela audiência. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida nesse exato instante. Se não tiverem dúvidas ou se vocês não se sentirem confortáveis, pode até deixar a tela aberta com o slide final, porque aí a gente tem ali as nossas informações finais, né? A gente tem ali nossos canais de atuação, né? Você vai conhecer mais sobre a Synergis no nosso site, www.synergis.com.br. Tem um pouco lá do nosso portfólio. Aqui no LinkedIn, que a gente tem postado muita coisa legal também. No LinkedIn tem bastante coisa bacana. Dando spoiler, você falou sobre os superagentes, a IA e tudo. Não falamos aqui hoje, mas temos vídeos para sair mais para frente, aqueles videozinhos que eu trago sobre atualização, que eu vou mostrar um pouco mais e falar como utilizar a inteligência artificial de forma bem rápida também dentro do ClickUp. Então, vai acompanhando que sempre vai sair novidade do ClickUp, do Notion, de todas as ferramentas por aqui. Isso é legal. Eu acho que no caso da ClickUp em específico, a gente pautou esse bate-papo, o ClickUp está indo para um desenho de ferramenta de ser um super app de trabalho, né? Então lá você tem o chat, você tem a gestão de projetos, você tem o note taker, né? Que anota tudo da reunião e já joga lá dentro, você tem o note making, né? Para fazer as anotações, whiteboard para fazer fluxo e tal, tudo dentro de uma única solução. O Notion já vai para um caminho de wiki, de gestão de conhecimento. Então, cara, se vocês não tiverem dúvidas agora, QR Code para conhecer nosso portfólio de atuação em serviços profissionais e também pode falar com a gente aqui, né? Seja no nosso site, seja no nosso e-mail, né? De vendas@synergis.com.br. Enquanto eu estava fazendo a demonstração aqui, que tem a parte de automações que também se aplicam para modelos e vai fazer essa configuração ali dentro. Então, gente, tem um mundaréu de opções e isso é um ponto bem legal. Então, a gente também pode salvar modelos para usar de forma bem automática dentro das automações. Então, se algo acontecer ali dentro, a gente pensa na lógica e faz com que o ClickUp coloque essa tarefa, já o modelo pronto lá dentro para rodar numa lista, num fluxo específico. Então, também é bem legal esse ponto que o Guilherme trouxe e faz total sentido. A gente consegue utilizar também os modelos dentro de automação, já linkando o primeiro item que eu trouxe com o último aí de criar automações para facilitar a vida. E aí, como mensagem final, deixo que assim, se você tem algum desafio em termos de entender os processos ou desenhar os processos dentro da sua empresa, mas tanto quanto trazer uma ferramenta que entenda as necessidades, que compreenda o que seja mais adequada às necessidades de ganho de agilidade, de produtividade,
de inserir inteligência artificial dentro da operação, vem conversar com a gente vai entender o teu momento, e aí, a partir do teu momento, desenhar melhor, trazer a melhor solução, e mais do que trazer a melhor solução em termos de ferramenta, também ajudar você a desenhar o processo, capacitar o seu time para isso, porque, de novo, não adianta ter a ferramenta se o time não está pronto e os processos bem traçados para que, de novo, a ferramenta seja o vaso conectante, né? Seja o caminho para que vocês cheguem nesse ganho de produtividade. Gente, eu acho que é isso, 12:02. E, gente, agradecer muito vocês que estiveram aqui. Primeiro webinar nosso, a gente vai repetir outros em breve, falando das nossas ferramentas, falando de outras problemáticas e solucionáticas que a gente faz aqui dentro da casinha. E, poxa, eu fico muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, assim, e vou lembrar de todos vocês vão morar de pantufas no meu coração. Boa, gente, muito obrigada pela atenção, pela participação de vocês, espero que tenha ficado claro e que a gente volte em breve, que eu volte aí nos próximos também, o webinar, para falar mais com vocês e a gente interagir mais aí sobre ClickUp e soluções dentro da ferramenta. Um beijo, gente. Um beijo, um abraço para vocês, bom almoço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.